Hoje na CBN, com Edson Rui. Oferecimento Lecard. Multibenefícios para empresas geniais. Gente, essa guerra, esse conflito que não tem fim, será que isso vai impactar de fato no preço da passagem aérea, combustível de aviação, né? O governo está tentando de todas as formas conter os aumentos abusivos, zerar impostos. Há pouco, essa semana eu tive uma oportunidade de conversar com o secretário de Estado da Fazenda, ele explicando que eles estão abrindo mão, né, de alguns impostos para não deixar que isso impacte de alguma forma no combustível para o consumidor final. Mas vamos ouvir quem está lá, né? Quem está dentro desse negócio aí do turismo para saber. E aí, Edson, essas passagens vão ficar mais caras? Pois é, Fernanda, bom dia para você e para os nossos ouvintes. A resposta clara, rápida e direta, sim, ficarão mais caras, Fernanda. A gente, na verdade, é o que você falou, a gente já tem a percepção de que viajar está ficando mais caro em função das passagens aéreas estão ficando mais caras, em função do que está acontecendo no mundo, principalmente na região no Oriente Médio. Tá? O cenário da aviação global está mudando rapidamente, principalmente nessas últimas semanas. E o responsável é o combustível, conforme você já falou também. Para que a gente tenha uma ideia, o combustível representa 45% do custo das companhias aéreas que operam no Brasil. E quando ele sobe, a passagem vai subir junto. E para que o ouvinte saiba, ele já subiu aqui no Brasil, depois de que a gente teve aí o início do conflito, 64%, Fernanda. O governo, essa semana agora, zerou imposto sobre o combustível, sobre o querosene da aviação, o IOF, o PIS, zerou alguns impostos, mas o cenário é preocupante. Mesmo porque a equação é simples, né, Fernanda? Custo maior, a operação fica mais cara, a passagem vai ficar mais cara. Não tem jeito. A tendência não é de queda, a tendência é de alta. E as medidas do governo para aliviar esse impacto, segundo os especialistas, já apontam para um efeito de alta para o consumidor. Tá? E ainda tem um outro fator, Fernanda. Com toda essa circunstância rondando as companhias aéreas, aumento de custos, o que normalmente as companhias fazem? Além de aumentar o preço, elas acabam reduzindo a oferta de voo. E aí, se reduz a oferta de voo, são menos voos disponíveis, uma demanda que se mantém igual, o preço ainda sobe um pouco mais. É regra básica do mercado. Maior demanda, menos oferta, o preço sobe. E aí a pergunta... Sabe que cai também? As promoções. Pois é, tudo. E aí a pergunta clara, eu acho que vale a pena comprar passagem agora ou esperar? A minha orientação é que vale a pena comprar já, antecipar. Diferente do dólar, por exemplo, que a gente pode ir comprando aos pouquinhos, na parte terrestre, você se organizar, no aéreo não dá. Porque quando ocorre o aumento, ele é de uma vez só. Pumba, subiu a tarifa, e quando ela sobe, dificilmente ela volta, ela cai num curto espaço de tempo, tá, Fernando? Isso também é uma regra de mercado. Mas nem tudo é pressão. Tem uma boa notícia para os nossos ouvintes. Existem oportunidades no mercado. As companhias aéreas do Golfo que operam no Brasil, a Emirates e a Qatar, por exemplo, estão com promoções muito fortes. Ontem nós recebemos uma oferta de tarifas, por exemplo, para você viajar até novembro. Na executiva, por exemplo, que estava 40 e poucos mil reais, uma tarifa para a Ásia por 20 mil reais. E na econômica também a queda é sensível. E isso está acontecendo porque essas empresas têm umas estratégias aí globais, teve uma redução absurda no número de passageiros e, obviamente, claro, pelos hubs, tanto Doha quanto Dubai, estarem aí sendo no epicentro das notícias. Então, elas, como tiveram uma redução, é o caminho inverso, uma demanda muito menor e com uma oferta grande. A Qatar tem 3 voos diários para o Brasil e a Emirates tem 2 voos diários.
Então, elas vão continuar com essa oferta global. Então, se você pretende viajar para a Ásia, Oriente Médio e até mesmo a Europa, com alguma conexão em Doha e em Dubai, essa é uma dica importante. Vale a pena aproveitar também a experiência que essas companhias oferecem são certamente acima da média, tá? A gente se antecipa até quanto, Edson? A pergunta aqui, né? Tem ouvintes que vão embarcar em dezembro e tem ouvintes que vão embarcar para agora. Já. Porque a antecipação tem que, agora não se trata de você fazer a média ponderada de quando vale a pena comprar a passagem por tarifa. O preço é real, do combustível subiu e as companhias vão reajustar as tarifas, isso é claro. Então não tem o que esperar. Se você planeja viajar, antecipe porque você vai economizar. Nesse curto espaço de tempo, eu estou falando nos próximos 30, 60 dias. Tá? Não é para você viajar, tá, Fernanda? É para você comprar, tomar a decisão de comprar o bilhete, porque a situação não se reverte nos 30, 60 dias. Isso é claro para os especialistas, porque uma vez é um conjunto, uma vez uma companhia aérea definiu, ela teve aumento de custo, reduziu a oferta, cancelou alguns voos, ok, ela dificilmente vai voltar com esse voo imediatamente. É um processo até voltar esse voo. E quando ela reduz a oferta, com o aumento de combustível, com essa história toda, ela sobe a tarifa. E dificilmente ela vai voltar a cair com essa tarifa. Por quê? Porque a demanda permanece a mesma, os voos diminuíram e vão estar com o avião lotados. Tá? Então, assim, se você tem plano de viajar, ainda esse ano, recado está dado, é claro. Antecipe sua compra, aproveite as oportunidades porque ainda existe, a gente acabou de falar aí, para quem vai para o exterior, vale a pena pensar aí na Emirates e na Qatar, e evite deixar para a última hora, tá? Nesse cenário, esperar não significa economizar, Fernando. Nesse cenário, esperar significa correr risco de pagar mais caro. Tá. A viagem... Para este ano, então, tá valendo. Não importa se é para agora ou se é para dezembro. Pode, se puder antecipar, faça. Exatamente. Até para janeiro, fevereiro. Por exemplo, uma viagem internacional, aproveitando as companhias do Golfo, você vai pagar muito barato. Vale a pena. Viajar bem começa com uma decisão legal e na hora certa. Essa é a hora de tomar a sua decisão. Não espere. Tá? Então, eu acho o seguinte, para as pessoas entenderem melhor o que está acontecendo, qual é a rota da viagem, vale a pena sempre buscar aí a orientação de um especialista. Mas fica a dica nossa aqui no quadro de Viagem CBN, é comprar sua passagem imediatamente. O quanto do turismo já foi impactado com isso, Edson? Porque as pessoas vão se reposicionar, né? Exatamente. A gente tem, é claro pra gente, por exemplo, Fernanda, nós tivemos aqui quase 300 passageiros indo para Japão nesse período. Uhum. Vários grupos. Então, você imagina o seu amigo aqui, como ficou nesse período. Eu falo, se eu não morri do coração agora, eu não morro tão cedo. Não morre mais. Porque era, durante o dia, atendendo as agências, eventualmente os clientes preocupados, e depois de madrugada falando com o Japão, com a Coreia, enfim, o mundo girando. Então, a gente já percebe uma redução da demanda para a Ásia. Isso nessa hora em que a gente tem um caminho de passagem por Dubai, Doha e Abu Dhabi, esses 3 hubs recebem 150 milhões de pessoas só em conexão por ano. Uhum. Então, é muito importante. As outras rotas são via Europa e Estados Unidos. Obviamente, ficaram mais caras. Imediatamente. Por quê? Não é que estão querendo cobrar mais caro. Aumentou a demanda, muita demanda e a oferta não consegue crescer. Com o retorno das promoções e da normalidade em Doha, em Dubai, em Abu Dhabi, a tendência é de que os preços voltem a cair. Mas nesse momento, a gente tem uma demanda reduzida de Oriente Médio, porque as pessoas tendem a misturar tudo no mesmo lugar. Então, mesmo quem vai para o Egito, que não tem nada a ver, está muito longe do Estreito de Hormuz, muito longe do Irã, mas as pessoas acabam misturando.
Então, por exemplo, esses destinos também são uma boa de viajar agora, porque estão com ofertas. Então, o Oriente Médio tem oferta em muitos países que seguem vida normal, que não estão nada a ver com aqueles destinos, mas a gente percebe uma redução no Oriente Médio e na Ásia. Os clientes estão se redirecionando para onde? América do Sul e América Central e Oceania. Então, os clientes, eles não deixam. E Europa, obviamente, a Europa está tranquilo aí e uma crescente grande, por exemplo, para a Escandinávia. A Escandinávia teve uma redução logo que começou o conflito lá da Ucrânia com a Rússia, mas agora cresceu absurdamente. Por quê? Muitos dos clientes que iriam para a Ásia acabam direcionando para a Escandinávia e alguns destinos, por exemplo, os Balcãs, que também é um destino que está crescendo muito. Já vinha crescendo, mas agora muito mais. Cliente buscando destinos alternativos, tá? Isso é para ver a aurora boreal? Não especificamente, é Escandinávia de um modo geral. Para ver a aurora boreal, a gente tem a Islândia e tem lá em cima Tromsø, Rovaniemi, que é a Vila do Papai Noel, mas tem uma demanda crescente desde o ano passado e esse ano segue mais forte ainda, em função de ser um destino alternativo à Ásia. Entendido. O passageiro, ele vai se movendo, tá, Fernando? Ele vai se movendo, buscando destinos. A gente viu um crescimento absurdo, por exemplo, na América do Sul. A Argentina teve uma queda considerável por causa de câmbio, que ficou mais caro para o brasileiro viajar para lá. Em compensação, o Chile cresceu, o Peru cresceu absurdamente, a demanda por Machu Picchu, Cusco, alguns programas de luxo, por exemplo, o trem da Orient Express, que lá dentro do Peru, a Colômbia, enfim. O cliente acaba buscando uma alternativa para aquele destino, ele deixa o sonho guardadinho para fazer depois e vem buscando uma alternativa de viagem, de destino para aquele que tem que viajar agora, então esse ano. Última dica, o nosso amigo está indo para o Chile, ele quer saber que moeda ele leva, real, dólar, peso chileno? Olha, ele pode levar dólar, porque ele vai estar protegido sem sombra de dúvida, e o real. Se ele tiver a oportunidade de comprar o peso chileno, ok. Mas o dólar ele vai estar bem protegido aí, viu, Fernando? E por falar em dólar, o dólar está batendo os recordes de queda. De queda. O euro também. O euro também. Então, assim, tem um lado que é mais complexo. Então, se você vai viajar, compre sua passagem e resolva o problema dela. E a parte terrestre, que é um peso, que aí normalmente é um peso de 60% a 70% da viagem, você está tendo economia. Então, você pode ficar mais tranquilo, essa conta acaba se equalizando. Uhum. Edson, obrigada, viu, pela dica aí. Compre a passagem, gente. Resolvido aí. Vamos viajar, Fernanda. Você já escolheu seu destino? Eu amo viajar. Você sabe que eu amo, né? Eu sei. E você, vai para onde esse ano? Você já tirou férias, né? Já tirei férias. Agora é só em julho, alguns diazinhos. Esses são mais curtos. Então. Mas dá tempo. Aproveite as promoções. Tem muita promoção. Vou me organizar agora, depois da sua dica. Até quinta. Beijo para você, querido.